Então, vamos lá, pessoal, depois dos atropelos, né, tudo deu certo. Peraí, Vocês João, acho que o Mauri está querendo fizeram falar alguma abertura? coisa. Eu entrei em cima da hora, vocês chegaram a fazer uma abertura? Não, a gente não fez oração ainda. Ele fez a oração, Já. ela Fez a prece. oração? Ele fez a cortei. prece e a gente combinou assim, olha, toda vez que ele terminar o slide que ele está... Não, a oração, eu falei. Não, eu sei, ele já fez foi a feito, prece. Márcia. Não, isso eu escutei. Ele fez a prece e aí nós combinamos que quando ele terminar de fazer a leitura do primeiro slide, daí que é feito os comentários, tá? Beleza? Pode começar, João. Então, dando continuidade no estudo, na conversa, desculpe a minha ousadia, na conversa, né? Vamos ler, e aí, conforme vai dia falando, no final do capítulo, a gente faz os nossos comentários, cada um tem a oportunidade de se manifestar de acordo com aquilo que os seus conhecimentos. Embora transportado da maneira diferida do comum, lobriguei o quadro confortante que desdobrava a minha vista. Clarencio, que se apoiava em um cajado de substância luminosa, deteve-se à frente da grande porta encravada em altos muros, coberta de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto de muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr-do-sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Aqui a gente já começa a perceber que ele começa a ver um novo horizonte, né? Começa a sair daquele ambiente turvo, daquele ambiente sombrio, escuro que ele estava, né? E passa a ver a luz do sol, uma luz que ele tinha a esperança de vê-la novamente. O interessante é que nesse muro de contenção que tem ali no nosso lar, que aparece no filme e nos slides que aparecem nos estudos, não há uma porta, ele simplesmente toca e é feita a abertura, não aquela porta tradicional que a gente vê em vários desenhos, como fosse uma porta de uma casa, uma porta de um hospital. Então, aqui, ele começa a ter uma sensação do pôr do sol, da luz, né, que depois a gente vai ver lá na frente, que ele pergunta de onde vem essa radiante luz, que é o sol que às vezes, a gente tanto menospreza no nosso dia. E ele avança dentro do nosso lar, dentro dessa nova construção, ele consegue ver várias construções. E o que eu acho interessante também aqui é que esse cajado que o Clarencio, que é o condutor de toda essa operação, que ele vai, né, que tem essa substância luminosa que com certeza detinham ou impediam a aproximação das forças trevosas que estavam ali naquele momento, que tentavam impedi-lo de sair, de ser resgatado do umbral. Né? Então, essa substância, com certeza, repelia essas forças trevosas, né? E para que não obtivesse esse sucesso no resgate do André Luiz. Algum comentário? Então, eu me lembro que Ramatiz, ele faz um comentário sobre essa lama, né, que tem no umbral. Ele fala que, na verdade, as pessoas, elas ficam ali para que seja retirada, né, aquela energia grosseira que a gente leva conosco. Ele até faz um comentário assim, que parece uma brincadeira, mas não é. Ele fala que, como aqui na Terra a gente tem aquela questão de passar a lama, né, que é aquela lama medicinal, que lá no umbral é a mesma coisa, né, que essa lama, ela faz esse processo, né, de limpeza. Então, enquanto a pessoa está com aquela energia densa, ela não tem condições, né, de ser resgatada. Sim. E, além disso, né, Obadia, a gente tem que ver também que depende da condição de que cada um se encontra naquele momento, de querer ou não ser resgatado, de ter a humildade ou não de suplicar, né, além das orações que ele recebe de quem está aqui na Terra, quando ora corretamente, ele não fica apegado
naquela sofrência de porque se foi, me deixou e tal, que acaba atrapalhando a vida do desencarnado, né? Mas ele precisa ter essa consciência, né? E às vezes demora muito para essas pessoas, né, para o ente desencarnado ter essa consciência e aceitar a condição que ele está vivendo naquele momento, né? Você vê André Luiz que ele tinha consciência, quer dizer, pensava ter uma consciência que não teria tanto problema, passou 8 anos, né? Imagina agora uma pessoa que tem uma vida totalmente desregrada, cheio de homicídio, cheio de vícios, né, que acabam atrapalhando a própria evolução dele. A negação de próprio Deus também. Como essa pessoa vai ser resgatada? Quanto tempo será que vai ficar inebriado nessa lama fazendo essa purificação? Podemos passar? No segundo, ao sinal de clareza, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. Aos meus olhos surgiu, então, a porta acolhedora de alvo edifício, a afeição de grande hospital terreno, 2 jovens envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado do meu benfeitor, e quando me acomodavam no leito de emergência, para me conduzir cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem o nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Então, aqui mais uma vez, né, ele já começa a sentir a sua mudança, né, que é muito grande, né? Da onde ele estava, para onde ele veio agora, a própria postura das pessoas que estavam recolhendo, que estavam socorrendo naquele momento, para que ele tivesse um conforto maior, que fosse acolhido com gratidão, com amor, com carinho e com toda a dedicação naquele momento. Não é porque era um resgate de um doente, né, como se estivesse num campo de batalha, estivesse resgatando um ferido, queriam colocá-lo de qualquer maneira e jogá-lo numa carroça e levá-lo, né? Tá certo? Então, esse carinho já dá um conforto maior para ele e uma certeza, né, que vai ser bem cuidado, que ele vai se melhorar. E ainda o carinho maior do Clarencio, né, que é o seu tutor naquele momento, que determina um cuidado especial para aquele momento, e que ele voltaria a vê-lo, né, que não o deixaria ao relento a sorte naquele momento. Por melhor que fosse o lugar que ele estivesse naquele momento, que era muito melhor que o Braulio estava, tinha certeza que ele ia ser bem acolhido, que ele ia ser bem recebido e tratado. Tanto é que aqui ele já começa a demonstrar gratidão, tá, pelo que ele está recebendo. Muito embora ele não tivesse falado nada naquele momento, até aquele momento, mas ele endereça o olhar. E, às vezes, no nosso dia a dia, a gente percebe isso aí, que às vezes as pessoas não falam, mas nos olham com uma tal maneira que você percebe que aquela pessoa está sendo grata com você, que ela está te reconhecendo o seu trabalho. Não que a gente esteja fazendo por reconhecer, mas ela aceita, ela compreende, né? Ela acolhe aquele seu trabalho, ela acolhe aquela sua oração, acolhe aquele seu tempo que você tem para aquela pessoa. Quando você para e ouve alguma pessoa no que ela está desesperada, você não precisa falar nada, certo? E ela também não precisa falar que se foi bom ou não. Só o fato dela olhar com carinho, retribuir, né? Te olhar, te ouvir, ou mesmo reconhecer o seu momento, a sua disposição ali, já é o suficiente para você entender que você teve um momento positivo da vida daquela pessoa. E isso a gente tem que fazer. A gente tem que estar sempre olhando as pessoas, olhando o nosso dia a dia, olhando o que acontece na nossa vida, que esse olhar de gratidão. Não precisamos expressar claramente, olha, muito obrigado, não sei o quê, sem você minha vida seria diferente. Não. É lógico, se você puder ter palavras para você, mas sejam palavras sinceras, que não foi o caso aqui, que ele fez, ele apenas endereça o olhar. Ele manda
uma mensagem para ele olhar pela vibração que eles estão. E com certeza há uma comunicação mental entre ele, né, entre o André Luiz e o Clarence naquele momento. Não é só o olhar em si que vai dar esse conforto. E aqui a gente começa a perceber também que ele repara, né, ele percebe o tamanho do lugar onde ele está, com os armários mobiliados, com o leito acolhedor, não o relento como ele estava na situação anterior. Eu gostaria de fazer um questionamento para os colegas aqui, que é um questionamento que eu sempre tive comigo. Quais as reais condições que um irmão nosso tem que apresentar para ser recolhido do umbral? É uma questão bastante profunda, porque, veja bem, nós temos a questão, particularmente, do André Luiz aqui, que ele se encontrava numa situação de rebeldia. Tanto é que o dia que ele entrou numa oração, que ele mudou o padrão mental dele, padrão vibratório dele, ele conseguiu enxergar o Clarence, a mãe dele que o visitou por esses anos todos, ele não sequer a via. E até que ponto esse padrão vibratório interfere ou não no resgate dos irmãos? Porque a gente vê nas câmaras de retificação, em todos os outros lugares onde são acolhidos esses irmãos, situações dos ovoides, os que dormem, que não apresentam nenhuma condição de serem recolhidos e foram recolhidos. Estão dentro de um hospital, estão dentro de uma câmara de retificação, dentro de um posto de socorro. Então, às vezes eu me questiono para saber se isso é uma coisa individual, de cada nível evolutivo dos irmãos, porque, obviamente, o André Luiz já tinha um conhecimento maior, então, dele talvez fosse exigido um pouco mais. Porque nós vemos irmãos chegando por intercessão, como o próprio André Luiz relata em alguns livros dele, tinha até uma senhora que falava, como assim, eu cheguei aqui, eu paguei missa, ninguém me esperou com missa, estou esperando que me recebam, que é uma pessoa completamente desconectada, que não sabia onde estava, que não apresentava nenhum tipo de motivação ou gratidão, como a gente está discutindo agora, e estava sendo recolhida. Então, eu abro esse questionamento que eu tenho para os irmãos, para a gente conseguir compreender o que determina um resgate ou não. Porque se nós avaliarmos toda a obra de André Luiz, nós vamos ter toda sorte de situação de irmãos sendo recolhidos ou não. Vocês me corrijam, por favor, mas pelo que eu ando lendo, eu vejo muito isso. Então, No eu caso penso do André, assim, né? foi uma modificação de padrão vibratório, está bem claro. Mas isso aí se repete? Porque a gente não vê isso se repetindo tão claramente, porque senão seria tão fácil, né? A gente desencarna, a gente entende que está desencarnado, nós já temos conhecimento, a gente faz uma oração, a gente muda o padrão vibratório da gente. Será que é assim? Aí a gente vê os irmãos sendo recolhidos sem nem noção do que estão, que morreram às vezes, que desencarnaram. Então, eu abro aí, vocês me ajudem, porque eu me questiono até hoje quais são as condições para que isso aconteça. Bom, eu não sei se, assim, é uma percepção minha, né? Não estou falando que é assim, né, que acontece. Mas eu vejo assim, existem várias formas que uma pessoa pode ser resgatada. Nesse caso, né, do ovoide, por exemplo. Ou ele pode ter alguém que faça uma prece por ele, né, que Sim, uma tenha intercessão, mérito, no caso, né? uma intercessão, assim como a mãe do André fez por Fez ele. por ele. Isso, então. E existe outra forma, por exemplo, diz que existe a questão, a lei sistêmica fala na lei da ajuda, né? Então, diz que a lei da ajuda é assim, eu ajudo se você me pediu ajuda, mas existe uma outra vertente, por exemplo. Existe casos que você não tem condições de pedir ajuda, né? Sim. Então, muitas vezes, aquele ser, ele não tem a capacidade mais, ele já perdeu a capacidade de pedir ajuda. Então, eu acho que, nessa forma, eu acho que Deus tem a clemência também de saber que aquele ser já, na verdade, ele já perdeu a maioria da consciência dele ali, ele não tem mais condições de pedir ajuda. Então, se ele não for ajudado daquela forma, ele não tem como ser ajudado, mas ele é um ser eterno, né, e ele também não pode ficar naquela situação a vida toda, né, eu vejo assim. E aqui eu vejo duas questões aqui, interessante, quando ele fala aqui que eles pegaram ele devagarinho, para colocar na maca, né, mas a gente vê lá mais embaixo, quando ele fala assim,
que no pavilhão ele foi, quer dizer, ele foi para um leito de emergência. Ou seja, então aqui ele está falando da fragilidade que ele se encontrava também, né? Porque ele foi para um leito de emergência, ele não foi para um outro lugar jamais elaborado, ele foi para um lugar, é como se fosse no pronto-socorro, né? Ele chegou lá, eles colocaram como se fosse no pronto-socorro, mas aquele pronto-socorro ali não tem aquelas pessoas que estão mais necessitadas são atendidas primeiro, né? Eu vejo assim, então ele era uma daquelas pessoas que estavam mais necessitado, que ele precisava de urgência, né? De ser acolhido, de ser tratado, né? Eu acho que é uma boa resposta que você deu, eu não tinha pensado nisso, no sentido de que alguns não conseguem pedir ajuda, outros sim. No caso, ele podia pedir ajuda, tanto é que ele só foi atendido quando ele solicitou, quando ele mudou o padrão vibratório dele. Excelente posição. Fala, Mauri, que você está levantando a mão. Eu achei ótimas as colocações de vocês, eu concordo com as duas. Eu também não consegui estabelecer uma regra, eu estava aqui pensando e tentando, é assim que funciona. E eu concordo com o que a Badia colocou plenamente. Vocês falaram dos ovoides, os ovoides eles já perdem até a forma humana, né? Então, assim, eles não têm, eles estão ensimesmados lá naquela embotamento, né? Que já não possibilita grandes voos, né? De aprendizado. E me veio uma coisa relacionada ao aprendizado. Da mesma maneira como a gente, como Deus é bondade, Deus já tem um amor muito grande por nós, e nós, muitas vezes, nem somos cobrados de acordo com aquilo que a gente fez, né? A coisa é mais parcelada, é mais leve. Eu acho que o ponto mais é dado, mais é cobrado. Então, mas eu digo, às vezes a gente apronta muito e cobra-se menos, desde que haja o aprendizado e a reparação. Dessa maneira, eu transponho para essa questão do ovoide ou do André Luiz, concordo que o André Luiz já tinha condição de buscar dentro do seu coração a centelha divina e, Pai, me ajuda, eu preciso, sou filho, eu preciso da sua ajuda, e foi o que mudou totalmente o cenário. E ele conseguiu enxergar essa ajuda. Mas imagino que também existe a fraternidade que, nos ovoides, ou criaturas que estão muito... qual que é o crescimento que há? Qual que é o aprendizado que há? Quantos e quantos séculos vão se passar? Então, eu imagino que devam haver almas caridosas que se dedicam, por exemplo, à oração, a resgate dessas almas mais primitivas, que estão embotadas, que estão fechadas, para que ela, aos pouquinhos, vá recuperando sua condição de decidir, de aprender. Eu imagino que o aprendizado, o crescimento, talvez seja um parâmetro importante para ser avaliado. Paulo, pode falar. Eu concordo com vocês, eu acho que é por aí. Mas eu acho que tem todo um gradiente vamos dizer, de condições para ser admitido. Tem uma passagem mais à frente, lá, nos capítulos mais para frente, que eles falam em algumas câmaras de retificação que estão profundamente arraigadas, bem próximo do umbral mesmo. Então, seria assim, um gradiente ali bem próximo. E a gente não sabe quanto tempo aquelas pessoas lá, como a Márcia falou, que já não tinham mais nem lucidez, nem fizeram uma oração, mas poderia haver uma intercessão, né, a favor deles. Aqui mesmo ele fala que para colocar ele no pavilhão da direita, e ele foi admitido num salão ricamente imobiliado, você veja. Então, ele possivelmente tinha condições vibracionais ali, melhores, mas possivelmente também que tinham situações ali, como eu falei, assim, essas câmaras mais profundas, muito próximo do umbral. Então, acho que existe todo um gradiente de níveis, assim, e o ovoide, eu concordo com a Badia, com vocês todos, eu acho que já perdeu, a misericórdia divina, né, até para programar a recuperação que dizem que demora muito, muito tempo, essa recuperação, reconstituição do perispírito do ovoide, né, eles falam em centenas de anos, etc. Então, mas não, é difícil, a sua pergunta é muito boa, Márcia. Eu acho que nós não temos essa resposta, nem vamos ter, porque
como a gente sabe, essas mensagens, elas são um pálido, eles mesmos falam, né, são um pálido brilho ali do que acontece realmente lá, né? Inclusive, né, até esses seres, né, que estão assim, tipo o Void, por exemplo, quando vão reencarnar, eles vêm para uma família onde tem uma mãe, né, com extremo amor, né, uma pessoa amorosíssima para cuidar desse ser, porque esse ser vai vir, né, assim, com o corpo totalmente deformado, né, quase sem um corpo, vamos supor, em alguns casos, né. Então, deve ter esse amor dessa espiritualidade que faz esses resgates, eles olham, por exemplo, essa pessoa provavelmente ela tem um tempo lá, né, que ela passa de aprendizado, mas chega um ponto que ela precisa ser resgatada. Eu penso assim. É bem interessante, né? A gente não tem essa resposta fixa, né? Eu li em outros livros que falam sobre o umbral, e ele é muito profundo também. Todos vocês sabem melhor que eu a respeito disso. E a providência divina é misericordiosa, só que cada um vai passar um tempo, né? Se a pessoa foi transformada na forma de ovoide e tal, é porque tem que se depurar. E como a Badia falou, se ela vai ser reencarnada depois de uma família, que precisa ser acolhida com amor e carinho e que se dedique à recuperação dessa criatura. E o Paulo lembra bem, a Badia também lembrou bem, na verdade, a hora que ele entra no nosso lar, ele não entra nas outras câmaras mais evoluídas, ele entra no hospital, num pronto-socorro, talvez numa área vermelha, né, Badia, mas ele necessita de uma atenção, de um carinho muito grande. E existem uns capítulos mais para frente que falam, depois da hora que ele começa a trabalhar, que ele vai em outras regiões do próprio hospital, que são essas áreas onde tem esses irmãos mais, em situação mais complicada do que a dele, que eles vão receber também o tratamento, né? Mas, Paulo Márcio, levantou a você mão. O Paulo levantou a pode mão, falar, João. Paulo. Não, é uma coisa rápida. E também nós temos que considerar o seguinte, que muitos irmãos, assim, podem estar completamente desprevenidos e podem sofrer, vamos dizer assim, podem sofrer uma extensa agressão espiritual por entidades das trevas, a ponto de escravizá-los, por exemplo, né? Alguns estão inconscientes, por exemplo, lá no umbral, há muitos anos inconscientes, ou ainda com energia vital ainda, depois do desencarne, eles podem sofrer assédio. É muito, assim, muito importante. Alguns são escravizados, são levados para regiões muito profundas. Então, em situações assim, muitas vezes eu acredito que eles podem, eu estou conjecturando apenas, né? Não tenho a menor noção, mas é o que profundamente a nossa intuição fala, né? Ir atrás dos menos protegidos. Eu acho que nessa situação eles podem levar como forma de proteção essas almas, né? Especialmente se existe uma intercessão por essas pessoas. Quando ela já não tem mais proteção nenhuma, por exemplo, o André Luiz tinha consciência, ele tinha força ainda para chorar, mas quando a pessoa tem um caso que ele cita mais para frente, que a pessoa estava inconsciente já há muito tempo. Só isso, obrigado, João. Nesse livro, Paulo fala justamente sobre esse aspecto também, né, dessa escravidão, esses irmãos que são escravizados, né, e são postos a trabalhar por outras entidades trevosas, né, e ficam muitos anos ali, né. Mas parabéns pela pergunta, Márcio, conseguiu colocar todo mundo, botar a cuca para funcionar, e acho que isso que é legal do grupo, né, que a gente vai trocando ideia e vai tentando responder, né. Não teremos todas as respostas, mas pelo menos tentamos. Envolvendo os dois enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me para lhes dirigir a palavra, conseguindo por fim. Amigos, por quem sois? Explica-me que novo mundo me encontra. De que estrelas vem agora esta luz tão confortadora e brilhante? Um deles apagou minha fonte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e assentou. Estão nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina nesse momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica.
A estrela que o Senhor acende para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Nosso Sol é a divina matriz da Terra, e a claridade que irradia provém do autor da criação. Então, aqui, a gente já começa a ver que ele começa a querer descobrir, que ele acha que está num outro planeta, num outro lugar, numa outra estrela, numa outra galáxia. Né? Não, ele está bem pertinho aqui da gente, né? Vizinho na costa terrestre, e está usufruindo e vivendo como se estivesse encarnado. Só que a percepção dele naquele momento não permite ele ter essa consciência. Agora que ele está tendo, né, uma nova consciência. Tanto é que ele acha que o Sol, aquela luz que ilumina, que irradia durante toda aquela edificação, vem de outra galáxia, de outro planeta, de outra estrela, de outra dimensão. E não, é o Sol terrestre que ele tem, só que ele começa a sentir de uma outra maneira. Eu tenho um hábito, né, sempre que eu posso, eu saúdo muito o Sol, né, e gosto de caminhar e correr no Sol, estar em contato com o Sol. E isso nos traz uma força muito grande, nos traz dá uma recarregada nas nossas energias, pelo menos para mim funciona muito bem. E o que a gente vê muitas vezes aqui no nosso plano, e que a gente também vê nos livros, é que não há essa tradição. A maioria das pessoas relutam em aceitar, não buscam essa luz que está tão disponível aí para nós. Né? E aqui ele fica bem claro que ele, apesar que ele achava que era de um outro planeta, né, de uma outra dimensão, não, é o próprio Sol que está aqui na Via Láctea. E ainda ele pergunta assim: por quem sois? Explica-me em que mundo novo me encontro. Não, ele está na crosta terrestre, na Via Láctea, né? E está aqui bem pertinho, espiritualmente falando, né? Numa outra dimensão, mas ele está bem perto da gente. Não está numa outra condição, né? Pode falar, pessoal. E interessante que quando você fala do Sol, porque isso trazendo, né, para a nossa vivência, o Sol, ele traz saúde, porque, inclusive, né, os médicos do plano astral, eles sempre recomendam para os pacientes que de manhã, né, pela manhã, que você respira no Sol. Por quê? Porque tem o plano, né, que está contido no Sol, e que ele é a vitalidade realmente, João, para que nos traz, é como se fosse uma vitamina que a gente está tomando, né, quer dizer, ali a gente está respirando o plano, né, que é algo que só no Sol existe. Não só na própria natureza também, né, Abadia? Sim, porque o Sol, mas através do Sol ele projeta na natureza também, Sim, né? com certeza. Uhum. Olha, eu sei que quando eu li esse trecho, eu achei interessante analisar a seguinte questão, por exemplo. Quando você pergunta onde você está, você descobre o quanto da própria Terra você desconhece. Na nossa fase evolutiva, por exemplo, André Luiz, que é um espírito velho, espírito inteligente, um espírito que já teve muitas vidas, foi e voltou quantas vezes? Talvez mais que nós todos. E mesmo assim, quando na consciência aqui na Terra, quando encarnado, quanto desconhecimento nós carregamos ainda do ambiente em que habitamos. A gente não sabe quantos níveis nós temos, qual o nível de aquela gradiente, como o Paulo falou, de todas as possibilidades de vida que a gente tem. Eu acho que o grande choque para mim foi perceber que eu moro aqui na Terra, tenho um nível razoável aí de possibilidade de estudo, entendimento, e mesmo assim não conseguia jamais saber disso sem ter tido um livro que me contasse que há outras dimensões nesse próprio planeta, que o Sol é o que ilumina todas elas, e que a gente divide um ambiente muito mais rico do que a gente possa imaginar, e a gente toma contato com isso, para mim foi um grande choque também, quando eu li esse trecho aqui. Assim, né, Márcia, igual você falou assim, a gente lê e tal, né?
Eu me sinto uma pessoa privilegiada, né, em determinado momento, porque veja assim no nosso grupo, para quantas pessoas foi lançado esse convite de estar aqui participando nesse estudo? Então, só na nossa casa, nós temos aí quase 70 pessoas, né? E uma grande parte dessas pessoas já leram essas obras, já leram o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e outras obras e tantas aí que a gente sabe que existem e que são obras muito boas para o nosso conhecimento. Só de André Luiz, quantas obras a gente não tem que nós deveríamos lê-las constantemente para estar aprendendo? De Yoganandra, de Ramatiz. Agora, eu tenho isso aí, eu leio 500 livros, 600 livros, longe de mim que eu nunca li isso tudo, né? Mas assim, eu leio para o meu conhecimento, para o meu acúmulo pessoal ficar dentro da minha cachola aqui no meu HD, eu leio alguns livros e procuro colocar em prática e partilhar. Procuro participar, ainda como ouvinte, não como falando, mas pelo menos ouvindo e tentando compreender e ter uma nova visão além da minha, que é muito limitada. Então, nós, né, temos muito isso aí. A gente, desculpa falar em termo nós, eu estou falando de uma maneira geral, o ser humano, às vezes, acumula aquele conhecimento, não quer partilhar e não quer ouvir a opinião do outro. Tem como a sua opinião como uma verdadeira, e, na verdade, não é dessa maneira que as coisas acontecem. Os demais amigos não querem participar mais, o pessoal do outro que está participando também, Janete, Eu Leodoro. concordo com o que todos disseram, e eu vejo não só no Sol, mas na natureza de uma maneira geral, talvez no meu íntimo também, mas assim, externamente falando, o que mais se aproxima de Deus, eu sei que não é Deus, mas assim, pela criação, a gente, pela natureza, eu consigo enxergar o Criador, né? E o Sol tem essa capacidade mesmo. Eu, antes de saber dessa característica do Sol, já costumava orientar os pacientes que tinham depressão a caminhar na natureza, tomar sol, né? Então, existe, de fato, esse benefício, né? Verdade. Eu também sempre tive essa preocupação de levar os pacientes para... Eles melhoram muito, né? E, assim, eu acho que tem essa energia além da matéria, né? O Sol irradia alguma energia que deve ser vista nos diferentes planos. Por exemplo, esse plano que eles estão aí, ele fala que tem uma visão muito mais rica. Imagina outros planos mais altos, eles devem ter uma outra visão, ainda mais bonita, né? Agora, interessante que o Sol, ele emite essa energia tão poderosa, e mesmo assim, no umbral, você tem aquela sombra, aquela, como o próprio André Luiz cita, aquela neblina espessa, né, que o Sol praticamente não aparecia ali, né? Então, deve se tratar realmente de uma dimensão em que essa vibração, essa energia solar tão divina e poderosa, não é capaz de, vamos dizer assim, de melhorar essa situação, enquanto a mente não se ajusta a essa situação, não se sintoniza com essa situação, né, da irradiação, para transformar o ambiente, né? Então, as coisas vêm juntas, né? O Paulo e o grupo de uma maneira geral, o que é interessante é essa última frase que está no slide aqui. Nosso Sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do autor da criação, ou seja, do arquiteto do universo, de Deus, né? Então, essa luminosidade é que nos mantém vivos. E tanto é que, por exemplo, na agricultura, né, muitas vezes nós colocamos alguns produtos para você tomar o sol, para haver uma dessecação e uma preservação da qualidade da seca natural daquele grão, daquele produto, para que ele possa durar mais tempo. Então, o que parece ser um negócio que está sugando, deteriorando, não, muito pelo contrário, está preservando e condicionando
e limpando também em termos de pragas, digamos assim, de uma maneira geral, né? Então, para você ver a força que o sol tem, quando a gente usa muito bem. É para a gente usar de uma maneira melhor, né? Então, dando continuidade, aí ele entra aqui. Meu ego, como que absorvido em o de infinito respeito, fixou a luz branca que invadiu o quarto, através das janelas, e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei-me, então, que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me, assim, ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. E a essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. É mais ou menos aquilo que nós estávamos, mais ou menos aquilo que nós estávamos comentando ontem a respeito do Sol, da força que ele tem e que nos revigora, né? E aqui ele fala que essa luz branda invadiu o quarto, né? Foi das janelas, e ele recordava que ele, durante toda a existência dele carnal, ele nunca se fixara ao sol, né? Nunca tinha dedicado um tempo para contemplar a natureza, contemplar a força do próprio sol, da beleza que ele irradia. Ontem de manhã, vocês lembram, estava um tempo fechado, né? Em alguns lugares chovendo, frio, vento e tal, né? E eu, né, para variar, fui Massa Barro no Parque dos Poderes, na Parque das Nações Indígenas. Então, é interessante que você vê o movimento das nuvens baixas, né, que elas iam mesclando um pouco daquela nuvem de chuva passageira fina e tal, né, que particularmente eu gosto bastante também, e a presença do próprio Sol. E aí você vê essa força da natureza, essa luz que a gente às vezes tanto menospreza nas aves, né? Que igual a Mauri e o Paulo falaram aí, das pessoas que estão ali em contato, muitas vezes passam e não percebem. Mas aí você percebe uma outra pessoa que, entre aspas, né, perde tempo em olhar isso aí, perde tempo em contemplar, perde um tempo ali e fica olhando um quero-quero, uns passarinhos, uma capivara andando ali e tal, sabe? É um negócio simples, mas está ali, e muitas vezes passa desapercebido para a gente. E aquilo traz aquela paz interior, uma paz muito grande para a gente. Quando eu vou nas minhas trilhas, que graças a Deus, Deus ainda me permite que eu vá e que de vez em quando tomo alguns tombos também, mas é muito bom essa proximidade que você tem com a criação, com o que foi criado, toda aquela natureza, aquela força divina que está ali. E eu vi uma reportagem esses dias que é muito interessante e vem de encontro a essa luz penetrar. O aproveitamento das construções novas hoje da força da luz, do próprio sol, não estou falando nem em termos de economia e preservação do ambiente, de harmonizar todo o ambiente. Eu vi o depoimento das pessoas falando que a luz solar é diferente da luz artificial que nós temos no nosso dia a dia. Essa luz, ela aquece o ambiente, ela proporciona uma outra vibração naquele ambiente que as pessoas estão trabalhando. Essa luz natural que vem, que muitas vezes a gente coloca em seu filme que vai fazer isso, coloca não sei o que e tal. É necessário. Mas muitas vezes a gente deixa de aproveitar na força máxima que naqueles momentos que nós temos, dessa luz que está ali, dando gratuitamente para a gente, durante todo o dia, durante toda a nossa existência. E ainda ele compara, né, que ele se estava se comparando a um cego, né, que quando abre o olho, ele percebe toda aquela natureza. Quantas vezes nós não estamos cegos dessa maneira? Quantas vezes a gente, essa cegueira nos impossibilita da gente ver um pôr do sol diferente? Ali no Ramatiz, lá na casa, tem uma posição lá no fundo que você pega no pôr do sol. Vocês
tem uma visão maravilhosa do pôr do sol. Quem está lá no fundo e se tem ergue a cabeça um pouquinho para o horizonte, vê um pôr do sol muito bonito. Com todo aquele muro, com toda aquela construções que existem ali ao lado e tal, né? Mas você consegue perceber. Então, eu tenho algumas fotos que eu já tirei dali que vale a pena registrar e ter esse aí gravado. E as pessoas que moram em edifícios, que têm uma visão ainda melhor ainda daquele pôr do sol, de um horizonte muito mais amplo e que deixa passar desapercebido. Às vezes você vai lá e fica, nossa, que visão, tá, é que você, é a primeira vez que você está vendo isso aqui e tal, você, mas é tudo igual, todo dia a mesma coisa. Não é, com certeza não é, são posições diferentes, e são olhos diferentes, mesmo que seja a mesma pessoa esteja vendo aquele pôr do sol todo santo dia, ele tem uma visão diferente a cada dia. São 365 visões diferentes que ele terá do mesmo sol, da mesma posição, da mesma posição que ele tiver. Então, essa energia que ele tem que absorver. E aqui ele vem também, ele nos traz uma outra coisa muito interessante e muito boa que nós praticamos, e pelo menos a gente tenta, quando a gente faz o nosso evangelho, que é a água fluidificada. A essa altura servimos um caldo reconfortante, logicamente estava inebriado, né, de todos os medicamentos que estavam ali naquele momento, e seguindo de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos, que seria água fluidificada, né? Na sopa a gente faz muito isso, né? A gente pede a proteção, então, quem está trabalhando ali, que seja colocado nela aqueles fluidos necessários, os alimentos necessários, reconfortante, não para a matéria, lógico, o alimento vai matar a fome naquele momento, sem sombra de dúvida, vai. E com certeza aquela sopa naquele dia vai ser a única refeição para muitas pessoas. Mas mais do que isso, nós temos que ter também esse alimento, esse remédio, esse remédio espiritual que é colocado ali dentro, que vai reconfortar o espírito daquela pessoa, mesmo que ela não tenha, que ela esteja ignorando isso, mas vai ser colocado. Então, isso é muito importante, a gente ter essa necessidade e ver que, igual nós estamos vendo no nosso estudo, que muitas coisas que estão falando que a gente aplica no nosso dia a dia e vai ser aplicado eternamente, até o último suspiro que nós tivemos aqui na Terra. Pode falar, pessoal. Então, isso vem mostrar também para gente que lá do outro lado não é tão diferente daqui, né? Então, é aquilo que se diz, da forma que nós estivermos aqui, nós vamos chegar lá do outro lado, que não adianta querer achar, né, que nós vamos chegar lá e vai ser diferente. Então, que todos os dias a gente possa, né, prestar atenção no nosso aprendizado, que ele não prestava atenção no sol, na água, mas quantas coisas simples da nossa vida, do dia a dia, que a gente passa desapercebido, né, por conta das coisas que a gente acha que são grandiosas aqui no planeta Terra, e que um dia a gente vai deixar tudo isso, né, e vai chegar lá do outro lado e a gente vai perceber que a gente não valorizou muitas coisas simples, que muitas vezes é na simplicidade, em pequenas coisas, né, que está a nossa cura interna, a nossa cura espiritual. E essa questão que você fala na sopa, eu acho interessante que quando eu cheguei no centro espírita, eu não entendi essa questão da sopa, Aí eu fui entender essa questão da sopa em um dos livros de André Luiz, quando ele fala do remédio que era colocado na sopa. Aí eu fui entender qual era o sentido dessa sopa. Aí eu fiquei de boa, sabe, assim, em paz com essa sopa. As pessoas, às vezes, né, Badia, eu comento com algumas pessoas que a gente ajuda e faz a sopa e tal, tudinho, né? E aí vem, como falaria para vocês, vem de algumas pessoas alguns comentários, eu fiz esse comentário aqui outras vezes, pessoas, entre aspas, ditas evoluídas, crescidas, com o entendimento da Bíblia Sagrada, né, e tal, que questionam muito se nós não estamos colocando, criando um comodismo muito grande para essas pessoas.
olha, de uma certa maneira, sua preocupação é válida, que nós não temos a intenção de ficar servindo e fazer essa ação paternalista a vida inteira. Só que estômago vazio não pensa, não raciocina, não tem força de vontade, sabe? Então, de qualquer maneira, além do material, do alimento físico, igual eu falei que nós servimos, mais do que esse alimento, o alimento físico, que vai matar, saciar a fome daquela pessoa naquele momento, é colocado as orações que a gente faz para ser um alimento, igual eles gostam muito de usar, um alimento abençoado, né, fluidificado, que nós estamos colocando. E é muito importante, né? Por isso que quando a gente está confeccionando ali os alimentos, né, principalmente a sopa, nós evitamos, né, e mesmo no alimento da nossa casa, no nosso dia a dia, discussões fúteis, tolas, né, assuntos que vão carregar negativamente esse alimento com energia ruim e que nós vamos colocar para dentro depois também, né? Algum comentário mais? Essa sequência, essa questão da alimentação é uma importantíssima. desculpa. Fisiologia, desculpe eu atrasei um pouquinho para falar, mas no Fisiologia da Alma, do Ramatiz, ele fala muito sobre isso, né? Pega bem pesado até na questão da alimentação. E se a gente for levar em última análise, a alimentação física, de certa maneira, vai fazer parte do nosso corpo, em pequenos fragmentos, mas vai compor. Então é importantíssimo, né? Não só o que sai, mas o que entra pela boca também. Bem lembrado esse livro aí da Fisiologia das Almas, meu marido. Gratidão pela lembrança, muito boa, muito bem colocado. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela. Se alimentação sedativa ou se remédio salutar. Novas energias amparavam minha alma, profundas emoções vibravam-me no espírito. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aqui a gente volta na questão da água fluidificada, do alimento fluidificado que a gente acabou de discutir aqui, né? Então, esse alimento que muitas vezes você coloca e dá para as pessoas, e o Amorim frisou muito bem no livro Fisiologia da Alma, ele é muito interessante, ele é muito reconfortante e prazeroso, né? Nos traz uma sensação de alívio, traz uma sensação de cura interna, mas, mais uma vez reforçando, depende muito em que ambiente nós vamos preparar esse alimento. Como nós estamos preparando esse alimento? Às vezes a pessoa, eu não tenho tempo, eu preparo rapidamente e tal, não sei o quê, eu não tenho tempo para fazer isso aqui, vai na pressa, faz qualquer coisa e tal. Tá, pode até fazer, mas faça com carinho, faça com amor, que esse alimento, né, ele vai ser colocado para dentro e vai nos compor, ou ele vai nos deteriorar mais. Além da qualidade do próprio alimento físico também, né? Da qualidade que a gente tem que estar observando também. E ele fala assim, se alimentação sedativa ou remédio salutar? Tá? Eu diria que os dois, né? Porque tanto esse alimento está sedando ele de alguma maneira e está curando também. E essas energias, né, que estavam amparando, estavam revigorando, né, dando um novo suporte, um novo aporte para aquele irmão que estava naquele momento ali, aquele espírito que estava ali, esse recompondo de todo aquele período que ele passou ali no umbral. Então, aí os dois médicos me desculpem, né, se eu vou cometer alguma gafe ou não, mas é como uma pessoa quando sai de uma UTI, de um lugar que ele precisa estar inconsciente, ele vai para uma área que ele precisa de um cuidado especial, que ele precisa ser bem tratado, que ele precisa de atenção, né, para que ele possa se sentir acolhido e possa se recuperar daquela enfermidade que ele está passando, sabe? Então, nesse momento, ele se sente acolhido, né? Ele se sente que ele está sendo bem conduzido, que ele está sendo bem tratado, e que tudo que está sendo feito para ele está sendo feito com a melhor das intenções e com alta espiritualidade amparando aquele momento ali.
E aí vem uma outra parte interessante, que é o som que ele está ouvindo, né? Que essa melodia reconfortante, essa melodia calma que deixa, né, que penetra todo o quarto, né? E como ele fala aqui, mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo a suave comédia de sons caminhando das esferas superiores. Ou seja, ele já estava surpreso com tudo aquilo que estava acontecendo com ele naquele momento, com toda aquela vivência que ele estava tendo naquele momento, que parecia estar passando anos a fio num curto período de tempo na vida dele naquele momento. E aí ele começa a ouvir essa melodia, né? Que começa a dar, com certeza, ele não fala aqui, mas há de concluir que era uma melodia que estava acalmando, que estava deixando ele mais sereno e estava tranquilizando o ambiente. Né? Por isso que a gente fala, né? O Adão sempre prega e a gente tem que observar mais isso, né? Aí estou falando por mim. E essa harmonização maior, né? A hora que a gente está ali na casa de oração, essa harmonização com essa música, que canta ali, mesmo que seja desafinado, você está entrando em sintonia com a espiritualidade que está ali com todos os nossos irmãos, e você está se acalmando também, né? E você está se serenando. A oração, como nós vamos ver daqui a pouquinho, ela é acalentadora, ela nos acalma, nos tranquiliza, nos prepara para recebermos um remédio melhor, nos prepara para que a gente possa estar recebendo um tratamento, recebendo um carinho melhor. Diferentemente de umas músicas que a gente ouve aí, que é um batidão, que tira você totalmente do prumo, né? Você está na coisa, você vê aquele negócio, eu falei, gente, o que é isso? Para onde eu estou? E eu passo que tem outras músicas que você se entrega, né? Você esquece, entre aspas, da vida, né? Você passa a vibrar uma outra vibração mais calma, mais tranquila, né? Você se centra mais, você começa a olhar para o seu interior. E não é ouvindo um pancadão, né, que a gente vai alcançar isso aí. E esse som melodioso, esse som calmo, a gente ouve bastante no alvorecer, no nascer do sol, né, com os pássaros, né? Quem tem a oportunidade, às vezes, de ouvir, eu conheço pessoas que reclamam dos passarinhos e tal, que fazem algazarra de manhã, mas é uma melodia fantástica, sabe? Não é suave, é um som, às vezes, até... Mas você ouve o som da vida, você ouve aquela saudação que eles estão fazendo para o sol, o novo dia que tá nascendo, que está raiando, pelos novos sol que está se desvendando na nossa frente. Aqui em casa eu tenho um pé de jabuticaba e e, e ele é muito visitado pelos passarinhos quando ele está carregado. E graças a Deus ele carrega bastante tempo, né? Ele dá umas cargas boas durante o ano. De manhã vocês ouvem o sabiá cantando, fazem uma algazarra, é uma verdadeira farra, entre aspas, que acaba acontecendo. E outras árvores, né, que tem bastante árvore, né, que graças a Deus Campo Grande é uma cidade bem arborizada, então nós temos a oportunidade de ver isso aí. E quando a gente sai um pouquinho mais para fora da cidade, da área urbana, vai mais para a área rural, os sons são outros completamente, né? Esse som melodioso. E também nós temos aqui a nossa própria música que a gente pode escolher e colocar na nossa casa, e principalmente a nossa casa que eu estou falando é a nossa casa física, é o nosso interior, de aquilo que nós estamos ouvindo, né? O que você falou é muito interessante, porque tem uma relação direta com... Ele estava aí já há vários anos sem sentir música, sem ver luz, sem nada, né, João? Então, de repente, você vê tudo isso, deve ser uma coisa, assim, fantástica. Mas eu acho que, por exemplo, a alimentação dele, ele sentia fome, né? Você lembra no primeiro capítulo, ele sentia muita fome, sentia todas as necessidades fisiológicas normais lá no umbral mais pesado que ele estava, porque o nosso lar também é umbral ainda, né? Só que um pouco melhor. Então agora ele passa uma alimentação assim mais tipo de uma espécie de uma sopa
E mais para frente a gente sabe, né, que à medida que ele vai melhorando a condição vibracional dele, o sistema gastrointestinal vai atrofiando. Então ele passa a se alimentar cada vez menos de sopa, de fluidos, mas ele passa a se alimentar muito mais de vibrações pela pele e pela mente dele mesmo, né? Então vai mudando essa relação da alimentação, mas nesse estágio que ele está, realmente era necessário, porque ele estava nessa transição aí, praticamente chegou como um irmão, assim, extremamente debilitado, e necessitando do alimento ainda por via gastrointestinal, normal e tudo mais, apesar de ser fluídico, né? Amaury. Quero fazer uma observação rápida, porque aqui na Terra a gente já se emociona, depende da música, ela tem essa capacidade de atravessar a gente, chegar no âmago. Vocês imaginem o que é ter essa amplitude, essa capacidade de percepção aumentada do plano espiritual, do espírito em si, o que deve ter sido isso. Vocês, quando liram essa parte, nenhum de vocês... a primeira coisa que eu me lembrei, quando eu li isso aí, foi da caverna. Ninguém se lembrou da caverna de Platão? Foi como ele estivesse vendo o mundo pelas... o mito da caverna, vocês não se lembram do mito da caverna? Então, ele estava na caverna, ele estava vendo a vida por aquelas sombras projetadas no fundo da caverna. Acho que quando ele saiu de lá e viu como o mundo é, como qualquer um que sairia, deve ter se dado conta, meu Deus, onde eu estava me colocando, onde eu me pus, onde eu me coloquei, onde eu me sintonizei, o que eu estava fazendo lá, que eu não via o mundo como ele é, né? É Platão puro. Verdade. Essa questão da caverna e da luz do sol me lembrou uma coisa, que eu era muito curioso com isso, com animais que vivem no mar, numa região onde não tem luz. Eles nascem, vivem, morrem numa região profunda, abissal, no mar, que não tem luz, nunca. Eles não veem nunca luz. Você já viu esses animais? Eles são extremamente bizarros e horrorosos. Eles são verdadeiros monstros. Até fiquei pensando se é uma coincidência que a ausência de luz deforma. Te faz ter muitas adaptações. Deforma o perispírito desses animais, porque eles parecem verdadeiros monstros, eles são surreais, assim, bem diferentes mesmo. Tem nada de bonitinho. E parece, então, que a luz está associada à beleza mesmo também, né? Sim, com certeza. Paulo, e você falando assim, eu acho bem interessante também. Tem uns animaizinhos, tem uns monstros desses assim, que eles têm uma armadilha assim, luminosa que ele pega para atrair o outro para comer também. Então, é bem trash o negócio ali, viu? Aquelas notas maravilhosas, de maravilhosa harmonia, atravessavam-me o coração. Ante o meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos dessa colônia de trabalhos consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora fiquei em paz, voltarei após a oração. Aqui, aquilo que o Amaury falou, né? A Mauri, desculpe, falou. Às vezes, a gente deixa de se emocionar, cria uma barreira, de tal maneira que a música, a emoção não consegue nos tocar no nosso íntimo, não consegue atravessar o nosso coração, não consegue nos transpor. E isso é muito ruim para a gente, que vai criando uma certa carapaça, né? E a gente vai se tornando insensível às coisas e às pessoas, principalmente as pessoas. Nós vamos ficando muito céticos, né? E isso é ruim para o nosso crescimento em todas as áreas. E aqui ele fala, aquelas notas maravilhosas de harmonia atravessavam-me o coração. Então, ele estava realmente compadecido daquilo que estava acontecendo com ele. E como a Márcia falou, né,
aquele mito da caverna, que ele estava ali onde ele estava, o que ele foi, durante todo aquele tempo, e como ele se compara na própria leitura do Ao Cego Venturoso, ele começa a descobrir um novo mundo. Muito embora ele achasse no primeiro momento que ele estaria em outra dimensão, mas não, como o Paulo frisou muito bem, né? Está aqui do lado da Terra, é um umbral que está aqui na nossa crosta, não estamos numa esfera muito mais adiantada, não, nós estamos ainda no mundo de expiação ainda, e ainda temos muito que provar, né? E aqui ele começa já a entrar no ponto principal do capítulo, que é essa oração, né? Você vê que ali, e aí faz-se necessário a gente ter essa nossa prática, que é o quê? O evangelho no nosso lar, a nossa oração. Não fazer, existe algumas linhas que falam que a gente deveria fazer o evangelho todo santo dia. Uns, pelo menos uma vez por semana, outra 2 vezes, não importa. Mas o que a gente tem que fazer realmente é uma oração de coração, para que a gente possa se conectar com o nosso Criador, né? Nos conectar com a espiritualidade maior, né? Pedir esse socorro, pedir esse amparo, pedir essa proteção divina para que a gente possa receber esses bálsamos em nossas vidas. E muitas vezes nós não fazemos isso. Somos, entre aspas, nos intitulamos de autossuficientes, que não precisamos de nada. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos. E aqui nós vamos ver no próximo slide que a coletividade, a força que a coletividade tem quando a gente está numa casa de oração, não importa a denominação que ela tem, mas que tem aquela oração feita com muita fé, com muita convicção e com o coração operando naquele momento, essa prece tem essa oração, essa prece tem uma força excomunal, né? Não tem como a gente dimensionar o poder que tem essa força de oração, né? Aqui ainda ele fala assim, por enquanto você fica aqui, né? Fique em paz, que daqui a pouco eu volto, né? Nós vamos ver que der um outro desdobramento. Mas, assim, aliado à música, a água frutificada, a oração, são ritos que a gente vê que vários livros, né, nos pregam que a gente tem que ter essa prática diária, né? Para nos acalmar, para a gente poder ficar mais tranquilo, para a gente poder ter um discernimento maior, para nós podermos termos uma aceitação melhor do momento que nós estamos passando, das dificuldades que nós estamos passando, também das vitórias que nós estamos obtendo no nosso dia a dia, né? Nós temos que agradecer por isso. E isso se faz o quê? Através da oração. Pode falar, pessoal. Que dá uma aceleradinha, que já vai dar 21 e já 12, né? Só dar uma... Sim. Passar para o próximo, né? Empolgou minha ansiedade súbita. Não poderia acompanhar. Não, é que se por mim ficava a noite toda, mas é que, né? Não, sim, eu estou preocupado também com o horário. É que o pessoal, né, que tem isso. Uhum. Então, aqui, não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, esclareceu o gentil, todavia, caso sinta-se disposto. Poxa, perguntar para o cara, né? Você está com fome, quer um prato de comida, né? Então, ele já estava sedento por aquelas orações, por todo aquele momento que ele estava passando, e que logicamente queria participar. Aquela melodia renovava-me as energias profundas. Levantei-me, vencendo dificuldades, agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei ao enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. E aqui, mais uma vez, né, uma coisa que nós temos, que é sempre nos recomendado, é o quê? A nossa oração silenciosa, né, recolhida ao nosso coração, ao nosso interior, né? Então, nós temos que ter essa prática no nosso dia a dia também. E aí ele é acolhido quando ele aceita, e ele, logicamente, estava necessitado dessas orações, a ajuda física que ele é amparado. E aí demonstra a fraqueza que ele estava, ainda naquele momento, sofrendo na carne, como se ele estivesse aqui encarnado e tivesse saído recebido uma alta médica naquele dia, né? Como a gente vê nos hospital, as pessoas todas meio capengando, sendo amparada, ou numa cadeira de rodas, sendo carregada e tal.
mas necessitava de uma força, de um amparo físico naquele momento, que ele tem nos enfermeiros. E essa... O pessoal pode fazer os comentários. Da abóbada cheia de claridade brilhante pendiam delicadas flores, flores guirlandas que vinham do teto à base, formando um radioso símbolo de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa, contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente. Notei ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase esférica. Obedecendo os processos adiantados de televisão, surgiu o cenário do templo maravilhoso. Então, aqui já dá uma descrição de como que é aquele ambiente, né, um ambiente totalmente diferente, com flores, né, que a gente vê que é muito importante, o verde, a natureza dentro. E essa tecnologia, né, que ele vê que é uma técnica em 1943, né, dali, que na verdade deve ter sido até antes, que foi repassado, psicografado esse livro, né, o prefácio de 43, os adiantados tempos da televisão. Naquela época a televisão era só gravada e mandava um vídeo, né? Então, vejam a dimensão e a evolução, o quanto eles estão adiantados à nossa frente no mundo espiritual. André Luiz foi apresentado à TV de plasma. Sim, com certeza. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando a alva túnica de radiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia entre os que cercavam um velhinho refulgente. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a um leve sopro. Conserva-se tranquilo. Todas as residências e instituições do nosso lar estão orando com o governador, através da audição, da visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Então, aqui, né, ele vê essa cúpula, né, esse governador, que ele conduz toda o nosso lar naquele momento, e que eles estão fazendo todas as orações e para que atingisse todos os departamentos, né, todos o nosso lar de uma maneira geral. Eu confesso para vocês que eu tentei entender se há algum significado, foi esses 72... São 72 ministros. De ministros e tal, outro dia, né? Então, que são as pessoas que dirigiam e estavam abaixo do governador ali, tá? Me faltou a hora que eu estava tentando entender, Márcia, essa palavra ministros aí, juro por isso. Eu pensei em tudo quanto é coisa, menos do ministro que estava ali ajudando. Um deles é o Clarencio, né? Sim, o Clarencio é um deles, né, que está ali, né? E ali todos estavam compenetrados e silêncio profundo, como deve ser as orações, né, que estão ali. Por mais que uma pessoa tente conduzir, as outras também têm que estar vibrando. Por isso que é importante, quando a gente está ali na mesa e está ali na primeira, na segunda corrente, não importa onde você esteja sentado, que você esteja completamente compenetrado com aquele momento de oração nosso ali, dando a sua resguardada, transmitindo a sua energia, lógico, resguardada em devidas proporções, né? Mas nós devemos estar com essa convicção ali naquele momento, né? Para que a gente possa atingir o máximo, né, da onde essa oração possa ir alcançar e também salvar as pessoas. E aí ele fala orando através da audição, da visão, à distância. Então aí tem a telepatia, né, que eles usavam ali essa comunicação entre um e outro ali também, e toda essa comunicação que eles usavam muito mais avançada que a gente nesse momento. Vocês lembram da hora do Ângelus? Isso era uma coisa muito interessante. O dia que a gente conseguia implantar, ou na casa, ou na nossa cidade, ou no nosso planeta, um horário que seja único,
e que todos pudessem se reunir a uma oração de 5 minutos que seja, eu acho que isso teria um poder absurdo, sabe? Haveria alavancagem de muita coisa diferente, haveria muita coisa interessante. Mas já teve isso no passado, no Ramatiz, Já. era meio-dia, só que acontece, por exemplo, eu meio-dia eu não estava em casa, né? Eu estava no trabalho, então foi indo, sei lá, mais se difícil, perder. né? Mas eu acho que um Isso, dia a gente vai conseguir chegar nessa situação, viu? Se Deus quiser. isso antigamente, Márcia, no interior de São Paulo tinha muito, eu lembro, você tinha lá 6 6 horas da horas, manhã e 6 da tarde. e tinha oração e tal, né? E na verdade, aproveitava até para outros avisos, mas tinha essa oração realmente que fazia diferente. E com o passar dos anos, perdeu-se essa prática, né? Essa tradição, né? Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento. Paravam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram deliciosos staccato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores, precedente, talvez, das esferas distantes. Esse parágrafo, eu acho ele de um significado muito grande que eu, sinceramente, eu não sei como comentá-lo, né? Porque ele é de uma beleza muito grande e de uma profundidade muito grande, escrito com a simplicidade também. Esse coração azul com essas estrelas douradas, essa energia que a gente vê, que está ali naquele momento, sendo transportado para todos que estavam ali presentes naquele momento fazendo essas orações. E isso ocorre também nas nossas orações que a gente faz, né? A gente se reúne com mais pessoas, muito embora a gente, eu particularmente, eu não tenha essa visão, né? Não consigo ver, mas pessoas que veem, têm essa sensibilidade maior, têm essa mediunidade nesse sentido, consegue perceber e descrever esse fluxo de energia, de ondas de luz, né? De várias tonalidades que acabam ali naquele momento nos presenteando. E mais ainda, né, voltando o cântico, né, e as notas das músicas tem que ser suave, condizente com aquele ambiente. Não tocar um funkão, né, um batidão daquele e querer se conectar com o ser superior. Jamais vai conseguir. Né? Então, tem que ter uma harmonia geral, né? E também o nosso coração tem que estar vibrando de uma certa maneira, em consonância com aquele momento. Isso aí possivelmente é uma chamada forma pensamento do bem, né? Que geralmente a gente se refere a formas pensamento para coisas ruins. Né? Que você tem que evitar as formas pensamentos, que vão ficar não sei o quê, não sei o quê. Mas, como o pensamento é matéria, esse coração possivelmente é uma forma pensamento coletiva, que possivelmente combinada já, de criar essa forma pensamento do bem. É assim que eu vejo, pelo menos. E o interessante é que é um coração azul, né? Sim. Não é vermelho tradicional, né, Márcia? O tom porque você pode imaginar um coração rosa, um coração amarelo, mas era um coração azul. E a cor azul, ela está voltada... Exatamente, ela está mais voltada para os mestres, né? E aqui, Márcia, geralmente o rosa é mais o amor, né? O verde é mais uma cor da cura, não é assim? Vocês me corrigem. E o azul é mais da ascensão espiritual, da elevação espiritual mesmo, que geralmente a gente percebe isso, né? E aí, eu vi essa explicação e achei bem interessante, e aí, foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, mas se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los na mão. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos
na fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação das energias ao contato com as pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. De novo. É um Oi? mega passe, né? É um... Perdão. Oi, desculpa, Mori, pode falar. Não, eu ia falar de novo a cor azul, né, que é aparecendo aí, e de novo natureza. No começo ele fala guirlandas, aqui flores, que são miosótis, né, florzinhas pequenininhas. De novo a natureza trazendo o bálsamo E esse é o miosótis. miosótico. É essa flor que ele se refere. Aí a gente pode olhar a cura através dos florais, né? Isso, Que muito bem veio lembrado, de Sírios, Badiel. né? O conhecimento veio de Sírios, né? Que os florais eles usam no plano espiritual há muitos milênios. Nós Então, que ainda somos ignorantes, muitas e vezes, né? essa flor, ela tem a propriedade de começar azul e se transformar em branco. Mas Eu cada tenho- flor emite uma luz. Sim. Com Aham, um aparelhinho apropriado, as pessoas veem a cor da luz que sim, cada aham, uma emana dela. Então, quando a gente trabalha o floral é a consciência da flor. Ali não tem nada, se levar no laboratório, não tem nada, você não vai achar nada da flor ali, nem um aham, pedaço. Mas ali a consciência dela é a água e o sol, né? sim. Através da água e o sol, ela deixa a consciência dela ali para curar as pessoas. Uhum. E aí, finalizando, né, o último slide, terminada a sublime oração, regressei ao aposento do enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operava em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, encheu-se de novo de gotas de generoso licor da esperança. Então, é aquilo que nós entramos. Ele entrou na ala vermelha do pronto-socorro, né? Foi para um lugar um pouquinho melhor, não tá tão vermelho assim quanto nossas UPAs da vida, né? Santa Casa, mas ele estava bem debilitado. Recebeu os bálsamos, recebeu o alimento, recebeu a purificação, e o grande revigorante, o grande remédio que ele tem foi a oração coletiva, essa prece coletiva que ele participou e que realmente deu aquele up no espírito de André Luiz, né? E como ele frisa aqui, fecha esse capítulo, né? A maneira de cálice muito tempo vazio encher-se de novo de gotas generosas do licor da esperança. Ou seja, através da oração, da água fluidificada, da sopa, né, que tem todo aquele alimento, das guirlandas, da natureza, da energia do sol que ele começa a absorver, realmente coisa que ele não tinha lá no umbral, onde ele estava anteriormente, né, ele começa a se reerguer, começa a ter dar um novo prumo na sua vida, né, na sua nova etapa de trabalho, de crescimento na parte espiritual. Então, essa esperança, esse licor, nós podemos ter no nosso dia a dia, quando a gente ora, faz a nossa prece, faz o nosso evangelho, procura ter um ambiente tranquilo, né? Procura se harmonizar com o todo e com tudo em nossa volta, né? Logicamente, as coisas positivas. Quando a gente se entrega, quando a gente aproveita esse sol que nos apresenta todo dia gratuitamente, né? Está ali à nossa disposição, basta a gente ter um pequeno momento de contemplação. Quando a gente começa a contemplar a própria natureza, a gente começa a ver e a gente se reencher com esse licor dessa esperança nova que se renova a cada dia em nossa vida. E com isso a gente finaliza esse capítulo. Isso, então, João, acho que pode você fazer as considerações, a prece final, né? Que a gente já vai ser 9h30 já. Se Tá, alguém tiver algo para falar, né? Também, talvez. Maurício, você faz a prece final para nós? Oi, você falou comigo? A Mauri. Ah, bom, entendi, Maurício.
Eu não ouvi, perdão, claro. Então, eu gostaria de agradecer ao João, os amigos da espiritualidade que aqui prepararam esse momento de aprendizado coletivo nosso, que como o André também ficamos encantados de ter contato com essa realidade tão abençoada, que possamos ser acalentados nos nossos corações e distribuir para todos aqueles que estiverem conosco durante essa próxima semana. Deus abençoe todos nós, e assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Bom descanso a todos. Boa noite a todos.